Funções injetoras. Depois que nós analisamos a questão de que as funções é uma relação entre conjunto A, que é o conjunto domínio, conjunto B, que é o conjunto contradomínio. Imagine, então, essa situação que vamos passar a analisar aqui agora, o que é uma função injetora. Disse que uma função é injetora quando cada elemento do conjunto A estabelece uma relação com elementos distintos do conjunto B. Significa dizer, então, que entre o conjunto A e o conjunto B, as relações estabelecidas de A para B é uma relação com elementos distintos do conjunto B. Imagine, por exemplo, então, um caso como essa figura que nós temos aqui. Vê-se que cada elemento do conjunto A encontrou um correspondente no conjunto B, no conjunto contradomínio. E essas correspondências foram distintas, de modo que houve uma função, porque todos os elementos do conjunto A se correspondeu com o conjunto B. E essa função se deu de tal modo que a correspondência de B para A também foi exclusiva, ou seja, um par perfeito. Cada elemento de A se relacionou com cada elemento de B. Vê-se, por exemplo, o caso de uma figura que nós temos aqui, em que todos os elementos de A se relacionou com os elementos de B, mas sobrou ali um ou dois elementos do conjunto B que não estabeleceu relação com o conjunto A. Ainda assim, a função é injetora, porque todos os elementos de A estabeleceu relação com os elementos de B, com elementos distintos do conjunto B. Agora vejamos um caso em que, por exemplo, nós temos aqui dois conjuntos e vê-se que houve a função porque todos os elementos do conjunto A se relacionou com o conjunto B, mas vê-se que um dos elementos do conjunto B relacionou-se com mais de um elemento diferente do conjunto A. Apesar de ser uma função, mas não é uma função injetora, porque a função injetora importa dizer e afirmar que deve haver uma relação de cada elemento do conjunto A com um único elemento do conjunto B. E essas relações entre A e B devem ser feitas de forma distinta. A relação de A deve se dar com o elemento do conjunto B de forma distinta.